a percepção a partir de agora, começa uma sequência de jogos, uma sequência muito grande para o Flamengo, né? São 18 jogos em 60 dias, a média aí de um jogo a cada 3 dias. Chegou a hora, então, do Flamengo colocar em campo o seu elenco. Usar as peças de reposição que ele tem, que muitas vezes são peças até consideradas melhores que as titulares. Se a gente parar para pensar, né? O Matias Vinha chega com um peso de seleção uruguaia e não é titular ainda da lateral esquerda do Flamengo. A gente tem o Bruno Henrique no banco de reservas, com o Luiz Araújo jogando. A gente tem o Léo Ortiz, que foi um drama para o Flamengo contratar, insistiu muito, contratou, mas não tem conseguido espaço, né, por causa justamente do bom momento do Fabrício Bruno. Tem o Davi Luiz, que se cogita possa começar hoje, parece que vem treinando bem, a gente recebeu essa informação de que ele vem treinando muito bem. Então, assim, a comissão técnica vai avaliar jogador por jogador, entender quem está nas melhores condições físicas. Há uma preocupação, especialmente, né, o William, num elenco tão recheado do Flamengo, ninguém quer ficar fora. Então, em alguns momentos, alguns jogadores que estão com uma leve contusão, sentindo uma dorzinha, é natural que eles não queiram abrir mão de jogar, mas a ideia não é essa. É assim, 100% avaliar fisicamente todos eles para ver quem está nas melhores condições para cada jogo. Isso vale para hoje, isso vale para domingo que vem, no jogo da volta contra o Nova Iguaçu, vale para o outro jogo contra o Palestino no Maracanã, e aí já tem início do Campeonato Brasileiro e emenda. Uma sequência de jogos muito pesada. Então o Flamengo vai fazer assim, não dá para garantir quem entra, quem sai, mas é bem possível que tenhamos 2, quem sabe 3 mudanças na escalação básica. Tudo bem. Você bateu um papo ontem com a comissão técnica, né? Trocou uma ideia, Kleber Xavier, Tite, esteve próximo, acho que o Mendel também estava com você nessa, né? Como é que foi essa conversa aí, Eugênio? Porque eu tô vendo que... Mais com o Kleber, né? Do que você tá falando aí, imagino que já seja oriundo desse papo que você teve com eles e tal, etc. Que mais teve nessa conversa aí, nesse papo, para a gente imaginar esse Flamengo em Libertadores, sequência de trabalho, time também? A gente tem a expectativa, a gente falando de zaga, né? Expectativa do Léo Ortiz, expectativa de Vinha e tal, etc. O que teve mais nessa conversa aí, Eugênio? Foi um papo legal, assim, tem muito jogador para entrar. A gente falou muito também da base do Flamengo. Hoje no elenco, cerca de 26 jogadores que têm estado no dia a dia do Flamengo. Tem ali 6, 7 jogadores da base. É um trabalho que no Flamengo não vinha fazendo nos últimos anos. Recorria à base quando havia uma necessidade. Agora não. Eles estão integrando, estão puxando jogadores da base. Agora 2 que foram campeões das Libertadores Sub-20 já estão dentro do elenco, né? O Lohan, que é uma esperança, um meia, né? Muita expectativa em cima dele. Mas é tudo no seu tempo, tá? Ninguém vai queimar etapas. Os jogadores vão sendo preparados para que em algum momento, como vai ser uma temporada, a gente imagina, né, William, que o Flamengo tem condições de disputar todas as competições. Então daqui até novembro, dezembro, quando termina o Campeonato Brasileiro, é muito jogo. Vai ter parada de Copa América, vai ter jogador que vai estar servindo seleção, vai ter jogador suspenso aqui e ali, problema físico, isso acontece com todo mundo. O projeto não vai ter time A e time B, ou assim, como já foi feito pelo Dorival, por exemplo. O time A jogava Libertadores e Copa do Brasil, o time B jogava Brasileiro. Não vai ser isso. Vai ser o time do Flamengo que vai ter mudanças constantes, porque todos os jogadores do elenco estão prontos, eles estão treinando todo mundo da mesma forma. Então, assim, não importa se é titular ou reserva, se vai jogar, vai treinar com as mesmas ideias de jogo, os mesmos conceitos, cada um dentro da sua posição, para que todo mundo esteja pronto para jogar a qualquer momento. Isso vai acontecer muito daqui para frente. A comissão ainda não programou, por exemplo, Copa América, que se prevê uma dificuldade grande para o Flamengo, porque são vários jogadores de seleções sul-americanas. Eles não têm ainda esse planejamento, mas é claro que cada um já olha. Opa, dá para aproveitar esse aqui, dá para aproveitar aquele ali, como é que a gente pode... Mas não sentaram ainda para conversar sobre isso. É uma programação para a temporada. Então, a partir de agora, é bom a gente se acostumar. O Flamengo não vai ter o mesmo time sempre, o Flamengo vai ter mudanças, e aí esses jogadores que são muito bons, que estão no banco, vão ganhando ritmo, e aí mostrando ritmo, mostrando condições, em jogos maiores, eles podem ganhar a posição em definitivo. Eu acho que é exatamente esse o ponto, né? Eu acho que é o melhor planejamento que se tem, é esse, porque assim, o Flamengo tem um nível de time titular e time reserva que nenhum time no Brasil tem. Altíssimo. Nenhum time no Brasil tem, né? Ele pode muito bem ir mesclando e fazendo jogo a jogo e fazendo esse acompanhamento físico, enfim, dos jogadores, para ter sempre o melhor em campo, fisicamente. Aí você fala, às vezes
fisicamente, não é o melhor tecnicamente. No caso do Flamengo, não. No caso do Flamengo, você tem um time reserva próximo do time titular. Próximo. E isso, Zé, eu queria trocar contigo. Isso é bom para a competitividade saudável interna, né? Porque o cara que tá lá e fala, vou entrar aqui, não é que eu só vou jogar essa competição, não, eu posso jogar outra também, eu posso jogar outra. E se eu for bem, quem sabe, né? Eu acho que isso, porque tem que ter essa competição, é inevitável, né? Acho que favorece, né? Boa tarde, William, João, Mauro, Pedro, Eugênio, que está lá acompanhando o Flamengo. Isso é natural e eu acho que o Tite tem que fazer isso dentro do elenco, né? Porque quando você rotula, isso aqui é titular, isso aqui é reserva, num nível de atleta, né, de qualidade como eles têm, o elenco do Flamengo tem, você acaba estagnando primeiro a sua equipe, porque você trabalha sempre com o titular, o time reserva não vai ter a mesma evolução, então quando ele entrar, ele vai ter dificuldade para ter os mesmos movimentos, os mesmos sincronismos, vamos dizer assim, de passe, de movimentação. Então quando você estimula esse tipo de competição, como você falou, William, primeiro você dá possibilidades de um entrosamento maior. Quantas vezes o Bruno jogou com Pulgar e De La Cruz por dentro, começando a jogar? Porque quando você entra no meio do jogo, depois de 60 minutos, muitas vezes já não tem mais aquela disposição tática defensiva, aquela organização. Você tem alguns espaços que são encontrados, né, dentro da qualidade que o time do Flamengo tem, isso vai ser corriqueiro. Então você começa jogando, as equipes mais organizadas, defensivamente bem posicionadas. Então, qual vai ser o espaço que eu vou encontrar? Então isso tudo é através da possibilidade de você jogar, de você dar chances de... Por exemplo, Davi Luiz entra hoje. Davi Luiz, quem será o parceiro? Davi Luiz e Léo? Davi Luiz e Léo... Mas o Davi Luiz joga mesmo? Não, tô falando dentro daqui. Léo, provável, né? Mais provável. Léo Ortiz e Léo Pereira. Né? Então você já começa a dar um entrosamento e é importante, você tem pouco tempo de treinamento, 58 dias, 18 jogos, né, que nós falamos. Você tem um jogo a cada 3 dias, viagens. Então ele vai dar o entrosamento e o conhecimento durante o jogo. E ao mesmo tempo você vai dar a possibilidade do cara te mostrar. Eu tô aqui, eu sou o treinador, Léo, entra. O Léo Ortiz entra, arrebenta o jogo, opa, o Tite já começa, peraí, eu já posso confiar nele. Então se deu alguma brecha, não, joga. Entendeu? Tudo isso gera uma expectativa muito grande para todos, tanto para o treinador como também para os jogadores. Sim. A pressão... Como é que tá? Pode falar, Eugênio, pode falar. Sobre isso, né? O Flamengo aproveitou o ano passado, pré-temporada, que teve esse ano, não teve, né? Na temporada de 2023, e esse início de ano, em que o calendário estava um pouquinho mais folgado, para fazer o seguinte, Zé, nos treinos normais durante a semana, não tinha time titular, era todo mundo misturado. Eles testaram todo mundo jogando em todas as posições. Então, havia, é claro, quando chegava nos treinos finais da semana, antes do jogo, aí eles definiam o time e aquele time treinava 1, 2 vezes. Mas ao longo dos treinos normais da semana, era todo mundo misturado. Então, todo mundo teve momentos no time titular e no time reserva. Então, só para isso, para reforçar essa questão aí, né, que você estava colocando, né? Está todo mundo dentro, todo mundo está treinado para ser titular. Todos têm o conteúdo tático da equipe para aplicar nos jogos quando tiverem que jogar. Sabe, o Breiler ontem estava falando aqui, né, o Pedro, que desde 2020 o Flamengo não chegava assim tão favorito assim na Libertadores por uma série de circunstâncias, né? E que isso era uma coisa para se destacar nesse momento. O melhor momento do Flamengo nos últimos anos para iniciar uma Libertadores, eu digo o melhor momento é de paz, de sossego, da casa tá arrumada. O ano passado era aquele inferno com o Vitor Pereira, mudança de treinador, aí depois o Jorge Jesus que saiu, aí chegou o Rogério Ceni, o Rogério Ceni cai. Você falou, inclusive, né, que tem aquela, como é que é, no calendário, tem a Páscoa, tem a festa junina, tem o Flamengo ali no meio trocando de treinador. É a crise de abril e maio. É a crise de abril e maio. É o início de Libertadores mais em paz, tem pressão, tem cobra, claro, mas mais em paz, ambiente melhor do Flamengo? Eu acho que a gente só consegue confirmar isso, William, carimbando o resultado hoje, carimbando o resultado semana que vem contra o Palestino. É o melhor? A gente vai começar a ver agora que vai mostrar quem tem garrafa vazia para vender. Mas, claramente, é o menos conturbado. É isso. É o menos conturbado. Quando o Eugênio fala de mudanças, 2, 3 mudanças, e o papo que ele traz, explicando por que as mudanças vão ocorrer, onde cada um está no estágio de treinamento, isso aí pode até te gerar uma dúvida. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que esse time vai entrar em campo, talvez sem o De La Cruz, talvez sem o Fabrício Bruno, mas
minimamente você acredita no que o Flamengo pode fazer, porque tem uma ideia ali desde novembro do ano passado, quando o Tite chega, vem sendo amadurecido, você pode questionar onde foi feito o teste, se o Carioca é importante, se não é, mas acho que tem clássico aí no meio. Agora, é o menos tumultuado, hoje você tem um pouco mais de paz para fazer esse tipo de mudança numa estreia de Libertadores. Fosse um tempo atrás, fosse no passado retrasado, o técnico era professor Pardal, não conhece nada, porque quem tem que mandar de fato são jogadores, tem que preservar os ISO, tudo era muito complicado dentro do Flamengo. É claro que essa paz ela só é confirmada quando a bola entra. Tem nada melhor no futebol que a bola na rede, nada, isso é inegociável, isso é sagrado. Se a bola entra, a paz fica maior. Agora, é tranquilamente um Flamengo que não está debatendo se o Tite vai cair, se não vai. É um Flamengo que não está debatendo se o Bruno Henrique está no banco. É um Flamengo que não está desesperado. A pauta do Flamengo hoje não é que a Libertadores está começando sem o Gabigol. A pauta é a Libertadores. O Gabriel é outro assunto. Então, assim, as coisas caminham de maneira um pouco mais tranquilas, porque você olha e tem minimamente um trabalho ali.